Nosso bom dia a todos os ouvintes e queremos aproveitar e mandar um abraço para todos os nossos irmãos e irmãs que estão fazendo parte do curso de aperfeiçoamento de obreiros. Ontem tivemos mais 2 aulas e que agradecemos a Deus pelo interesse que esses irmãos têm para com a palavra do Senhor e também deixamos esse convite para outros que possam também estar participando toda segunda-feira às 19h30 dessas palestras. A epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo 2, verso 1, diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. 2 palavras que nos chamam a atenção, 2 contrastes enormes que o apóstolo Paulo utiliza nessa epístola aos Efésios. A palavra vivificou. No capítulo 1, ele vem falando do conhecimento que os cristãos devem ter a respeito do seu chamamento, das suas riquezas espirituais e do poder que Deus opera na vida daqueles que conhecem a Cristo. E ele vai falar que este poder está com Cristo e Cristo constituiu este poder para a igreja. Então a igreja, nós que fazemos parte da igreja, temos a responsabilidade de viver este conhecimento do chamamento das riquezas espirituais e do poder de Deus que nos é oferecido, de como agimos, como podemos colocar em prática este poder. Cabe a cada um de nós estarmos utilizando da melhor maneira possível esse poder que nos é outorgado, que o Senhor prometeu ali também no início da igreja primitiva, para sermos testemunhas. E Paulo utiliza essa palavra vivificou, que vem de vida, e ele coloca num estado passado, nós que estávamos mortos em ofensas e pecados. Podemos ver neste verso um diagnóstico correto no sentido espiritual, muito profundo, o que o apóstolo Paulo oferece para o nosso conhecimento e entendimento. Quando estamos, às vezes, doentes, e é muito comum ouvirmos certas notícias, comentários de pessoas que vão procurar um auxílio médico e chega lá, quando o médico às vezes não tem possibilidade de ter todos os exames da pessoa, é diagnosticado como uma virose. A pessoa está com virose. Em outras oportunidades se aplica uma Bezentacil e a pessoa sai de lá pensando que está curada da sua enfermidade. Passa-se algum tempo e os sintomas retornam. Então, muitas das vezes vemos também o que podemos chamar de um efeito placebo. A pessoa toma um determinado medicamento, ou às vezes não é nem um medicamento, às vezes é uma água, às vezes é um chá, qualquer coisa do gênero, e tomando isso, ela pensa que aquele remédio fez um efeito de sua cura.
mas com o passar do tempo, novamente volta o efeito de alguma moléstia, alguma doença que a pessoa tenha. Assim também é na vida espiritual. Precisamos ter um diagnóstico correto do estado espiritual, não somente nosso, mas também das pessoas, principalmente os líderes, para que possam enfrentar com conhecimento e com o auxílio da Bíblia, do Espírito Santo de Deus, essas enfermidades da alma. E é isso que podemos entender aqui quando o apóstolo Paulo escreve sobre isso. Podemos ver, corroborado com essa expressão, palavras de João, capítulo 5, verso 24, quando o Senhor Jesus disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. E aqui ele conclui com essa frase: mas passou da morte para a vida. Então, para um bom entendedor, significa que Cristo estava dizendo que a pessoa estava morta, no sentido espiritual, e passou da morte para a vida. Paulo, ele também vai falar aos Colossenses, capítulo 2, verso 13, ele diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. O que é uma pessoa morta? É uma pessoa que não é capaz de entender nem de apreciar as coisas espirituais. Não possui qualquer vida espiritual por si mesma. Não é capaz de fazer coisa alguma agradável a Deus. Assim como uma pessoa fisicamente morta não reage a estímulos aplicados ao corpo, também a pessoa espiritualmente morta não consegue reagir às coisas espirituais. Um cadáver não é capaz de ouvir as conversas que se passam no velório. Não tem fome nem sede, não sente dor, está morto. O mesmo se aplica ao ser interior do não salvo. O salmista Davi, ele reconhecia isso quando ele disse no Salmo 51, verso 5, ele diz: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Não há nada de bom dentro de mim, o salmista dizia. E daí podemos ver que este morto espiritualmente, suas faculdades espirituais não funcionam e não podem funcionar enquanto Deus não lhe der vida. Essa morte espiritual é causada pelos delitos e pecados. É o que Paulo, ele dá o diagnóstico aqui: mortos, estando vós mortos em ofensas e pecados. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Na Bíblia, a morte significa essencialmente separação, não apenas em termos físicos, como o espírito separado do corpo, como diz o apóstolo Tiago, no seu capítulo 2, verso 26, ele fala sobre isso,
dizendo: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Mas podemos ver também que, em termos espirituais, o espírito está separado de Deus. É o que diz em Isaías capítulo 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o incrédulo, ele não está simplesmente enfermo. Esse é o diagnóstico, no sentido espiritual, que nós precisamos ter. Mas o incrédulo está morto. Não precisa ser reanimado, mas ele precisa ser ressuscitado. Todos os pecadores estão mortos. A única diferença entre um pecador e outro é o seu estado de decomposição. Nós vemos isso, infelizmente, no caso de pessoas que estão drogadas. Cada vez mais podemos constatar isso em nossa sociedade. Que estado deplorável, vivendo numa situação muitas vezes totalmente indigna. Às vezes um animal tem mais dignidade do que uma pessoa que está vivendo no desconforto de uma rua, por exemplo. Os perdidos abandonados nos becos da cidade parecem ser mais decrépitos do que um líder proeminente, também não salvo. Mas os dois se encontram igualmente mortos em pecado. Um cadáver não pode estar mais morto do que o outro. Isso significa que no nosso mundo é um grande cemitério, cheio de pessoas que, mesmo vivas, estão mortas no sentido espiritual. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 5 da sua primeira epístola, ele diz: mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Então, infelizmente, é essa situação, esse é o diagnóstico. E o apóstolo Paulo, então, dá o remédio para que esta situação esteja mudada. Isso é também o diagnóstico que talvez esteja sendo oferecido para você nesta manhã, prezado ouvinte. Ele diz nesse capítulo 2 de Efésios, no verso 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, que você possa receber esta vida que o Senhor Jesus veio trazer. Ele disse em João capítulo 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Receba a vida que somente Jesus pode oferecer, e assim você pode estar vivo, ressuscitado com Cristo, pensando nas coisas que são lá de cima, aonde Cristo está sentado à destra do Pai. Que Deus possa, através do Espírito Santo, se você ainda não foi vivificado, que você, através do Espírito Santo que veio convencer do erro, do pecado, da justiça, você receba esta vida que somente Cristo pode lhe oferecer. Amém.